E a gente vê, pastor, agora um problema ainda mais sério, tá? Que eu gostaria de abordar se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, que é, eu creio que é o capítulo mais bombástico do livro, que é o capítulo 10, que fala sobre a ligação do Adventismo com o ocultismo, tá? Sim, da Ellen White. E ela tinha, antes de você falar do ocultismo, dá só uma pincelada sobre esse anjo assistente que ela tinha. Ela tinha um anjo assistente. Rapaz, Isaías não tinha, Jeremias não tinha. Né? Ninguém tinha na Bíblia. O que acontece? Voltando ali o versículo de Gálatas 1:8, né? Mesmo que um anjo venha do céu e te traga um outro evangelho que seja anátema. Olha que interessante, né? Grandes seitas, se não quase todas elas, tinham um anjinho ali, né? Que tava... Olha lá o Joseph Smith com o anjo Moroni. Né? Vejamos ali o nosso amigo Maomé, que dizia que falou com Gabriel. Né? E trouxe uma das religiões mais problemáticas hoje em dia, né? Destruidoras. E nós temos Ellen White, que teve um anjinho relator dela. Que olha que interessante, se você for analisar a primeira visão dela, que ela teve, que foi o sonho do cordão verde, o pastor está com sono, a gente já vai terminar. O sonho do cordão verde... É que nós somos 2 horas aqui na frente. É verdade. Esse sonho, meu irmão, é um prato cheio para quem quiser estudar a respeito de nova era e ocultismo. Ali ele já começa com um problema seríssimo, tá? O que aconteceu? Quando eu fui escrever o volume 3, eu vou contar rapidamente isso, eu comecei a escrever ele no final de 2000 eu escrevi o volume 1 em 2020, lancei o volume 1 em 2020, escrevi o volume 2 em 2021, lancei o volume 2 em 2021, 2022 não escrevi nada, no final de 2022 eu comecei a escrever o volume 3. Comecei a fazer minha pesquisa para o volume 3. Só que quando eu estava fazendo minha pesquisa para o volume 3, eu senti, engraçado, eu senti Deus me guiando, até foi num jejum, tá? Tava fazendo um jejum assim, e eu senti Deus me guiando para estudar o ocultismo. Eu falei, que coisa estranha. E eu comecei isso, eu não sabia por quê, assim, até com uma licença teológica, né, para poder entender um pouco mais a respeito da nova era e essas questões ocultistas. Eu comecei a estudar, eu li 60 livros ocultistas, tá? Olha que interessante. Eu entrei na Cabala, eu li o Zohar, eu li o Bahir, eu li o Sefer Yetzirah, eu li o livro do Hermes Trismegistus lá, o Caibalion, as doutrinas, as leis herméticas de Hermes Trismegistus. Eu li um monte de loucura, eu li o livro de Urântia, eu li as tábuas de Esmeralda de Tote, eu fui lá para o Antigo Egito, tá? Estudei um monte de coisa do Antigo Egito. Eu comecei a ler algumas coisas de Aleister Crowley, Manly P. Hall, Albert Pike, entrei na maçonaria, tá? Eu li um monte de coisa do ocultismo, mas assim, muita coisa, espírita, de Wicca. Eu li o que foi mais pesado, para mim, eu li a Clavícula Menor de Salomão, mas acho que o que foi mais pesado para mim foi a Doutrina Secreta da Madame Blavatsky, tá? Helena Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky. A pioneira, líder da teosofia. Né? O que acontece? É um livro desse tamanho, a Doutrina Secreta, tem 900 e poucas páginas. É um livro pesado em todos os sentidos, é gigante. Quando eu cheguei nesse livro, o clima já estava meio pesado aqui em casa, né? Quando eu cheguei nesse livro, eu falei, caraca, que coisa pesou aqui. Eu não li ele inteiro, mas eu senti que Deus falou, ok, agora chega, joga tudo fora. Joguei tudo fora os livros dele. E começa a escrever teu livro. Falei, tá bom. E comecei a escrever o volume 3. Quando eu comecei a escrever o volume 3, depois de ter lido todos esses livros, eu comecei a pegar muitos padrões ocultistas nos livros de Ellen White, porque eu comecei a fazer a pesquisa sobre os livros dela. Eu falei, peraí, isso aqui eu já li em livros maçônicos. Peraí, isso aqui eu já li em livros de Wicca. Isso aqui eu já li em Madame Blavatsky. O que está acontecendo aqui? Então, esse capítulo ele não teria sido escrito se eu não tivesse lido esses livros.
o capítulo sobre ocultismo. E o sonho do cordão verde, que é o que eu falei ali no início, voltando agora, ele é sinistro, tá? Esse sonho. Depois, enfim, você leu, tá no livro. Mas, se o pessoal quiser saber, tem até um vídeo do Rodrigo Custódio muito interessante, que ele fala, tá no canal Para Que Possamos lá no YouTube. Assistam. Aliás, assistam, se inscrevam no canal dele, no canal do Wagner Olmos, no canal do CACP, canal da Lilian, da Débora Buffoni, canal também do pastor Paulo Romero, o Joaquim de Andrade, tem vários, o Paulo Cristiano, o Jamierson, enfim, o Thales Elias, várias pessoas que falam sobre adventismo. Mas esse vídeo sobre o cordão verde, o sonho do cordão verde, tá no eu falo também, tá no meu playlist ali, do volume 3, mas o Rodrigo Custódio fez um vídeo muito interessante sobre esse sonho aí. Enfim, nesse sonho, olha que interessante, ela, nessa época, ela estava meio depressiva, ela achava que ela não ia ser salva porque ela era muito perfeccionista. Ela cria que ela não... Você veja, o legalismo já está enraizado nela, desde que ela vomitou tudo isso nos membros adventistas, né? Ela, não vou conseguir ser salva, eu não sou perfeito o suficiente. E aí ela teve um sonho, que foi o primeiro sonho / visão dela. E esse sonho, ela disse que ela se encontrou com, em inglês o termo é Spirit Guide. Spirit Guide. Seria algo como assim, um espírito guia. Espiritual. É um espírito guia. É isso aí, espírito guia. Esse termo, tá vendo? É um termo da nova era, é um termo ocultista. É do ocultismo, é do espiritismo. No espiritismo. E eu descobri isso depois que eu li esses livros. Eu peguei e falei, peraí, Spirit Guide, isso aqui é um negócio da nova era, o que é essa merda? E esse era o anjo relator dela. Muito bem. Ainda mais na frente ela começou a chamar de anjo relator, mas no início ela chamava de Spirit Guide, o espírito guia. E ela falou assim, o meu espírito guia me abordou e falou, não temas, né? Não temas. Você, basicamente assim, tentando confortar ela a respeito da salvação dela. Eu falei assim, me siga. E ela começou a seguir esse cara, esse anjo, né? Esse espírito guia, que era um demônio, né? Essa entidade. Essa entidade. Gente, isso acontece muito em projeção astral, tá? Quem já estudou a respeito de projeção astral sabe. O cara sai do corpo e aparece os espíritos guia. Começa a guiar ele. Projeciologia. Pronto. Essa mulher subiu, ela falou, e eu subi numa escada íngreme rumo ao céu, segui o meu espírito guia. E ao chegar lá em cima, um certo determinado ponto, chegamos numa porta e o meu espírito guia me disse o seguinte, Ellen, deixe tudo que você tem na mão, que você vai encontrar Jesus. Deixa aqui fora tudo que você tem, larga tudo no chão e entra na porta. Ela entrou na porta. Entrou na porta e falou que Jesus estava lá dentro. Jesus consolou ela, não sei o quê. Ela ficou muito feliz e ela saiu. Quando ela saiu da porta, esse espírito guia falou para ela o seguinte, falou, olha, você ficou feliz? Conheceu Jesus? Sim, fiquei muito feliz. Bom, estou te entregando na sua mão agora um cordão verde. Tá aqui um cordão verde. Ah, para que é isso? Toda vez que você quiser falar com Jesus, você vai pegar esse cordão verde e você vai esticar sobre o seu coração. O cordão não pode ter nós. Ele tem que estar esticado sem nós, sem nenhum nó. Coloca ele sobre o seu coração. Quando você fizer isso, você vai encontrar Jesus novamente. Jesus vai aparecer para você. Olha só, tá? Quando eu li esse negócio, eu falei, cara, será que o adventismo não acha nem um pouco estranho? Para você encontrar Jesus, falar com Jesus, você se ajoelha e ora. Você vai falar com Jesus, né? Você não tem que ter nenhum cordão. Onde você tirou isso na Bíblia? Que você precisa de um cordão esticado. Aí eu comecei... E eu vi que na Wicca tem muitas magias com cordões. No Antigo Egito tem muitas magias com cordões. E ele é sempre... Se você amarra um nó nele, é porque você está prendendo aquela energia. Você tem que soltar a energia. Então você não pode ter nó. Tá? E eles fazem muitas magias com cordões. E com cordões verdes. Cordões de cada cor tem um significado ali. E eu falei, caramba! E ela chamava esse anjo relator de espírito guia. E eu peguei e falei,
meu Deus, que coisa é essa? Muito bem. Quando você vai seguindo adiante, aí sim a gente entra nas questões mais pesadas. Você vê no capítulo 10, você vai ver, amigo, você que tiver o livro, você vai ver as fotos dos adventistas fazendo sinais maçônicos com as mãos. Fotos, é inegável, tá? É inegável. Eles estão fazendo sinais maçônicos com as mãos. Ok? Do grau 3 e do grau 2, né? Do aprendiz, do companheiro maçom, Aprendiz, aprendiz do grau 1. companheiro, aprendiz e companheiro. Aprendiz do grau 1, companheiro maçom é grau 2 e Dois, mestre maçom é grau mestre 3. 3. Isso. Então você vê vários pioneiros fazendo o gesto do grau 3, que é do mestre maçom. O cara já estava no grau 3, tá? Eles já estavam. E você vê ela fazendo o gesto do companheiro maçom, ok? Você pode falar, mas mulher, não tem mulher na maçonaria. Então, veja bem. Na verdade, existia sim, na época dela, uma loja na França chamada Le Humain, Le Humain de Troyes, uma coisa assim, tá? Que era uma loja maçônica francesa que aceitava mulheres. Primeiro, então tinha. Mas até hoje a maçonaria tem reuniões chamadas reuniões brancas, né? Que elas podem participar, chás, uma coisa assim. Elas acabam aprendendo. Le Troyes Humain, é isso que é o nome da loja francesa. Muito bem. Mas eu falei com vários ex-maçons que se converteram, inclusive o Vanderlei Bibar, que é o pastor Vanderlei, que fez uma nota no volume 1. Ele tem um ministério que é expondo a maçonaria, é corajoso. Ele foi maçom. E eu falei com ele, falei com vários outros ex-maçons, e eles me falaram, Gleison, a Ellen White era uma paramaçônica. O que é uma paramaçônica? É uma pessoa que recebe alguns direitos maçons, uma honraria maçônica sem ser maçom. Por quê? Porque ela tinha um nível de influência muito forte dentro da sociedade na época, ali entre os membros adventistas e outros cristãos também. E o marido dela e o filho dela eram maçons, e os pioneiros adventistas, vários deles eram maçons. Então, eles já tinham uma base maçônica. E eles permitiram, então, que ela tivesse acesso ali a muitas coisas maçônicas. Ela era uma paramaçom. Ela não era uma membra da maçonaria, mas ela recebeu essas honrarias maçônicas e ela tinha vários privilégios maçônicos. O marido dela, James White, ou Tiago White, né, em português, ele não seguiu o rito escocês antigo e aceito, ele seguiu o rito de York, e você vê nas fotos ali do capítulo 10, ele fazendo um sinal maçônico do Cavaleiro Templário do rito de York. Ele já estava lá em cima, tá? James White já estava lá em cima. Então, assim, aí você começa a pegar, não, mas isso aí, Gleice, isso aí é uma coincidência? Não, não é uma coincidência. Sabe por quê? Primeiro porque já é comprovado que os pioneiros adventistas eram maçônicos através de outras questões, como lápides, né? Você vê ali símbolos maçônicos nas lápides desses Nos túmulos, né? Nos túmulos. Ela tem um obelisco maçom no túmulo dela, meu amigo. O que é um obelisco maçom? Um obelisco maçom é um antigo poste erguido a Baal. Os postes erguidos a Baal são os obeliscos maçônicos de hoje em dia. Ah, mas colocaram depois que ela morreu? Negativo. Ela autorizou antes de morrer que colocasse isso depois que ela morresse. Ela autorizou por escrito. Tem uma carta dela. Eu registro isso no livro. Uma carta dela autorizando colocar um obelisco no túmulo dela. Por que não colocou uma cruz? Por que não colocou algo que reverenciasse a Cristo ou a Deus? Por que foi colocar exatamente... Os mormons também são assim, viu, Gleison? Eles não gostam muito da cruz, não. Eles gostam do anjo Moroni e aquele obelisco também. Os mormons também têm isso. Mas aí, exatamente, mas é nesse ponto que eu quero chegar. Você vê, por exemplo, os termos que ela usava. O grande arquiteto do universo. Ela usava esses termos. É o Gadu. Gadu. O olho que tudo vê, procura grande arquiteto do universo e o olho que tudo vê na Bíblia. Você não vai achar, são termos maçons. Você entende? O corpo místico de Cristo. Umas coisas externas. Por que ela escrevia com essas expressões? E não é em vários livros dela, ela escrevia sobre isso, né? Então você tem os gestos, você tem o obelisco, você tem as expressões maçônicas, né? Você
tem a litografia, que foi um desenho que ela deixou, ela e o James White realizaram esse desenho, representando a Igreja Adventista, representando a instituição adventista, com um olho que tudo vê assim, ó, gente. Está no livro, tá? Sim. Ok? Então, aí você começa a pegar e fazer... Pastor, você começa a pegar e fazer os paralelos entre ela e Jezabel. Jezabel, mulher de Acabe, que erguia o quê? Postes a Baal. Corrompeu o povo de Israel a adorar Baal. Perseguia os profetas e os mestres verdadeiros da época dela.